Isso me faz lembrar, Frei, também aquela questão dos tempos de Noé, né? Porque o Messias, ele disse que os tempos finais seriam como nos tempos de Noé. E na Uhum. época, Comi, bebi. exatamente, as pessoas, né, não percebiam a passagem das eras, né, e o tempo que elas estavam, né? E uma Uhum. passagem que me chama muita atenção naquela escritura é a respeito da corrupção da humanidade no tempo de Noé. E eu me Uhum. pergunto se essa corrupção na época ela era somente moral ou se realmente havia já uma corrupção genética na época, porque quando Deus Uhum. elimina a humanidade e diz que só não era corrupto Noé e sua família, será que já não Uhum. houve uma corrupção genética que tinha que ser resetada, né, para que a criação voltasse à sua natureza, Uhum. ou isso seria algo impensado para a Eu, época? eu diria, eu diria que não, porque essa corrupção genética é algo que é feito atualmente com essa tecnologia que eles alcançaram hoje, tá? Mas ali na época, nós tínhamos uma corrupção moral aliada com uma corrupção também espiritual. E essa corrupção espiritual, inclusive, nós fizemos uma conferência sobre isso uma vez, a respeito da gnose, né? Então, a gente estava explicando isso, que quando houve o dilúvio, Deus percebeu que havia uma grande corrupção, mas também ele percebeu que havia também uma grande busca da gnose, que era essa ciência maligna, ensinada pela serpente e que foi divulgada a partir de Caim. Então, enquanto Sete seguiu com a linha do temor a Deus, que Adão lhe ensinou, Caim aprendeu a gnose. E com isso, ele ensinou a gnose e propagou a gnose, e por isso as gerações de Caim foram amaldiçoadas. Daí que vieram os gigantes. Ah, então, Então, os gigantes são quem? São pessoas que são amaldiçoadas. Por quê? Porque se juntaram as filhas de Sete com a, a, a geração de Caim. Então, tem pessoas que acham que eram extraterrestres, essas coisas. Não. Na verdade, os filhos de Deus, como fala ali, não são anjos. Os filhos de Deus são filhos da herança de Sete, que era uma herança santa. E eles se juntaram, essas mulheres da geração de Caim, que era uma geração amaldiçoada. Então Deus não queria que misturasse. Quando misturou, vieram os gigantes. Dali também vieram outras consequências ruins, e aquela sociedade se tornou uma peste. e Então esses, Deus, desculpa, Frei, diga, só para esses gigantes eram literalmente gigantes, maiores, enormes. eram gigantes porque eram pessoas de 4, 5 metros, que Deus permitiu que fossem assim. Eles eram estéreis e eram pessoas que causavam bastante perturbação. Então, não só eles eram enormes, tinham muita força, mas também eles faziam muito desgaste, faziam perturbação na vida das pessoas, destruíam as coisas, sempre estavam ali molestando. Então, era como um castigo de Deus. Agora, quando veio o dilúvio, nós tivemos uma possibilidade de fazer esse reset, como Vossa Caridade disse, né? Quer dizer, foi uma restauração. Mas, ao mesmo tempo, a semente ruim continuou. Porque Cã, veja bem, o nome Cã parece com Caim. Ele resgatou a gnose que estava perdida e começou a restabelecer o culto e a ciência falsa da serpente, né? Então, dali foi um recomeço desse objeto, dessa ciência perdida, né, que Lúcifer tinha colocado ali na Terra. Enquanto que Sem também é um nome parecido com Sete, continua a linhagem sagrada, a linhagem dos filhos de Deus, vamos dizer assim, das pessoas abençoadas por Deus e que vão produzir a geração santa até chegar a Cristo, né? Então, toda essa linhagem de Adão, passando por Sete, passando por Sem,
passando por Abraão, passando, tudo isso vai chegar até Cristo. Então, como a gente lê na genealogia do Evangelho. Enquanto que existe uma genealogia também para o lado do mal, que vai para o lado de Caim, depois vai para o lado de Cã, né? Que resgata, inclusive, por isso que o Egito é a sede de todas as sociedades secretas, de toda forma de esoterismo. Por quê? Porque ele estabeleceu o centro ali do culto mágico no Egito. Isso veio de Cã, que partiu para lá. E esses gigantes, né, eles sendo estéreis fisicamente, como são 3 dimensões, eu imagino que eles eram estéreis espiritualmente e na alma deles, né? Espiritualmente, é. Então, É. eu posso concluir que, como eles não tinham, eram estéreis na alma, talvez eles não tivessem uma alma exatamente como a gente interpreta, ou talvez não tivessem o Não, espírito. eles eram seres humanos normais, completos, né? Só eram deformados no sentido da estatura. Mas eles tinham almas, só que eles normalmente eram pessoas voltadas para o mal. Porque eles já tinham uma propensão para o erro, para a idolatria, para as coisas ruins. Então, assim, fica difícil a gente saber se algum deles se salvou, se algum deles procurou a graça de Deus, mas normalmente a geração deles era ruim. E toda aquela herança daquela geração era uma herança ruim. Então, quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente pode dizer assim que não existe como nós temos a partir da revelação de Cristo, nós não tínhamos ali essa possibilidade de encontrar um caminho pessoal. Normalmente, se você estava dentro de uma raça, dentro de uma civilização ali que era contrária a Deus, então você também era contrário a Deus. Então a coisa era muito mais inflexível do ponto de vista assim dessa estrutura formada que as pessoas tinham para caminhar numa direção contrária a Deus ou a favor de Deus, quando era o caso, né? Então, realmente é interessante a gente ver sobre isso, até porque você vai vendo também, por exemplo, quando Deus permitiu que o povo saísse do Egito e aqueles filhos de Israel entrassem na Terra Prometida, então toda essa caminhada de sair do Egito, né, e ir para a Terra Prometida, ela tem também um significado simbólico, exatamente no sentido de sair do meio de uma civilização que é contaminada pelo demônio e entrar numa terra onde eles pudessem organizar as coisas sem essa contaminação. Por isso que Deus mandou, quando eles entrassem nessa terra, falou assim, ó, quando vocês entrarem nessa terra, mata tudo, mata até os animais, não aproveita nada. Então, quer dizer, não é porque Deus é mau, ou porque, ó, coitadinho dessas pessoas, não. É porque tudo isso era para mostrar de maneira simbólica, de uma forma bem evidente, que tudo ali tinha que começar do zero, de uma forma pura. E Deus não queria nem sequer que aquele povo se desenvolvesse desde sempre numa terra. Não, Deus queria que esse povo fosse primeiro no Egito e dali migrasse para uma terra, né, de tal maneira que eles começariam a viver naquela terra e começariam como que uma nova etapa, tudo do zero, para abolir de uma forma completa tudo aquilo que eles traziam de herança das outras civilizações e daquilo que eles receberam antes. Por quê? Porque era como se fosse também como um segundo dilúvio, na verdade. O primeiro dilúvio lavou tudo nas águas, falou, ó, vamos tentar começar de novo, porque ali a contaminação é muito forte. E esse segundo dilúvio é uma escala menor, onde você seleciona um povo e você diz, ó, esse povo sai agora do Egito e entra nessa terra, porque só ali é que eu vou conseguir trabalhar. Assim como somente com Noé e sua família que Deus trabalhou, né, colocando eles na arca. Então, é um sistema assim de você tirar aquelas pessoas, fazer aquela purificação e dali você recomeçar de novo para sair aquela contaminação que antes estava implantada.
Existe uma teoria, Frei, eu coloco ela para o Frei dizer o que pensa a respeito dela, de que talvez esses gigantes, né, que foram levados pelas águas, eles seriam Uhum, essas almas que hoje conversam com as pessoas quando elas fazem comunicação com os mortos, o que é proibido, né? Biblicamente é uhum. proibido. Então, alguns dizem, não Não, tem nada a ver com isso, mas são os demônios. isso aí não tem nada a ver. Na verdade, os gigantes não são nem demônios e nem são seres que têm algum poder ou que têm alguma capacidade de conversar com os outros, etc. Tudo aquilo que nós temos, e a revelação bíblica, a revelação católica, né, que é explicada pela igreja, ela é bem clara nesse sentido. Nós, cada pessoa, cada ser humano, ele tem uma só vida, e quando ele morre, ele é incomunicável. A alma da pessoa é incomunicável. Só por um desígnio muito, assim, especial de Deus, é que uma alma poderia se comunicar, por exemplo, uma alma do purgatório, já aconteceu de uma alma do purgatório trazer alguma comunicação no sentido assim, olha, preciso de oração, preciso fazer alguma coisa, né? Ou então Nossa Senhora que revelou alguma coisa, que deu alguma mensagem. Isso é possível, mas isso é uma coisa extraordinária. Entende? Normalmente, se nós invocamos qualquer espírito através das pessoas que fazem, por exemplo, brincadeira do copo, coisas assim diversas, né, invocação de espíritos, invocação dos mortos. Ah, não, porque eu fui ali no centro e a pessoa invocou o meu pai, eu falei com o meu pai. Tudo isso é, com certeza absoluta, uma comunicação com os demônios. E esses demônios, eles se apresentam ali para enganar, para dizer, ó, não é assim, é assado, é para fazer isso, para fazer aquilo, e pode até ter uma aparência do bem, mas isso aí é sempre a contaminação espiritual. É por isso que eu estou falando dessa questão da contaminação espiritual, porque muito pior do que a corrupção moral é a contaminação espiritual. Contaminação espiritual é mais ou menos o seguinte: é você abrir portais para que os demônios tenham livre acesso do inferno na Terra. E eles vão tomando conta das coisas. Eles vão tomando conta dos edifícios, das famílias, dos comércios. Eles vão possuindo aquilo. Existem lugares que você não consegue ficar, porque você fala assim, aquele lugar é insuportável. Às vezes até são lugares bonitos, são lugares que deveriam ser bons, mas se tornam insuportáveis. Por quê? Porque a contaminação espiritual fica muito forte. O Frei tem a E isso acontece. sensibilidade de perceber isso. Isso, e cada pessoa pode ter um certo grau de sensibilidade. E tem pessoas que não entendem exatamente o que está acontecendo, mas ela consegue perceber que alguma coisa ali não está bem. Ela fala assim, olha, tem alguma coisa aqui que está pesada, que está me trazendo uma angústia, né? Entendi. Então, é por isso que muitas pessoas, às vezes, ficam em depressão, ou por isso que, às vezes, muitas pessoas se suicidam, né? Você fala assim, mas por que se matou? Era uma pessoa feliz, era uma pessoa tranquila, mas a contaminação espiritual era tão grande que o demônio teve aquele poder de destruir aquela pessoa. Faz alguns anos, por exemplo, eu me lembro, quando queimou uma boate. Lembra quando queimou uma boate ali no Brasil? Não Sim, sei se a foi no Boate Kiss, Sul. no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso. Queimou uma boate, né? E teve pessoas que conseguiram sair vivos dali de dentro. E que narraram o seguinte, que aquilo ali era como um inferno, era uma espécie de portal do inferno. Sim. E eles viam demônios, escutavam os demônios e percebiam que aquilo ali tudo era como se fosse assim, olha, nós agora entramos ali. Teve pessoas que Não testemunharam foi nesse só. sentido. Você fala assim, mas o que aconteceu? Não foi só um acidente. Aquilo foi uma coisa, um sinal para as pessoas perceberem, ó, esse tipo de vida de boate é uma coisa do inferno. E as pessoas continuam vivendo normalmente. Quer dizer, nenhuma boate foi fechada depois disso, nada foi feito. Quer dizer, as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. E cada vez a corrupção é maior, a contaminação é maior. Agora, como que esse mundo vai ser purificado?